Monte Everest, um dos lugares mais extremos do planeta. Para muitos, conquistar o topo dessa montanha significa alcançar a glória, mas para outros, essa jornada se transforma em um pesadelo sem fim. Centenas de alpinistas já perderam a vida aqui, e algumas dessas mortes são tão aterrorizantes que se tornaram lendas sombrias da montanha. Hoje, você vai conhecer as 5 mortes mais assustadoras da história do Everest. Nossa primeira história vem de uma época em que escalar o Everest era um desafio ainda mais mortal. Em 1924, George Mallory e Andrew Irvine tentaram ser os primeiros a alcançar o cume, mas algo aconteceu. Eles desapareceram sem deixar rastros, por 75 anos. Em 1999, exploradores encontraram o corpo de Mallory a mais de 8.000 metros de altitude. Ele estava perfeitamente preservado pelo frio, com sinais de uma queda brutal. Mas o mais intrigante, seu bolso estava vazio. Ele prometeu deixar uma foto da esposa no topo do Everest, mas a foto nunca foi encontrada. Isso significa que ele pode ter chegado ao cume antes de desaparecer? Um mistério que até hoje ninguém conseguiu resolver. Na rota norte do Everest existe um ponto de referência, mas ele não é uma placa ou uma bandeira. Ele é um corpo. Em 1996, Tsewang Paljor, um alpinista indiano, tentava alcançar o cume quando uma tempestade mortal atingiu a montanha. Ele ficou preso em uma pequena caverna, congelando lentamente, e ali permaneceu para sempre. Seu corpo ficou tão famoso que ganhou um apelido, Green Boots, por causa das botas verdes que ele usava. Até hoje, quem sobe pelo lado tibetano do Everest precisa passar por ele. Um lembrete macabro do que pode acontecer com aqueles que subestimam a montanha. David Sharp sonhava em escalar o Everest, sozinho, mas essa escolha acabou sendo fatal. Em 2006, ele tentou a ascensão sem guias ou apoio. Ele chegou perto do cume, mas na descida não conseguiu continuar. Encontrou refúgio na mesma caverna de Green Boots, mas ali ele ficaria preso para sempre. O mais assustador, mais de 40 alpinistas passaram por ele, enquanto ele ainda estava vivo. Ele estava tremendo, incapaz de se mover, mas ninguém o ajudou. No Everest, cada um luta por sua própria sobrevivência. No dia seguinte, David estava morto, a poucos metros de outras pessoas que poderiam ter salvado sua vida. A tragédia do Everest, em 1996, é uma das mais conhecidas do mundo. Entre as vítimas estava Rob Hall, um experiente guia que liderava um grupo de clientes até o cume. Mas uma forte tempestade caiu sobre a montanha, transformando tudo em caos. Um de seus clientes, Doug Hansen, estava muito fraco para continuar. Rob poderia ter descido e salvo a própria vida, mas se recusou a abandonar Hansen. Eles ficaram presos na montanha. Na manhã seguinte, Rob ainda estava vivo. Com o rádio, conseguiu falar com sua esposa pela última vez antes de desaparecer no gelo. Suas últimas palavras foram: "Durma bem, minha querida, eu te amo." Em 10 de maio de 1996, o Everest viveu um dos dias mais mortais da sua história. Pelo menos 8 alpinistas morreram em um único dia, presos por uma nevasca brutal. A tempestade veio sem aviso, cobrindo a trilha e deixando escaladores desorientados. Alguns tentaram resistir, mas o frio congelou seus corpos antes que pudessem encontrar o caminho de volta. Corpos foram encontrados espalhados pelo caminho no dia seguinte. Alguns estavam congelados em pé, como se ainda tentassem dar o próximo passo. O Everest, naquele dia, se transformou em um verdadeiro cemitério. A história de Lincoln Hall é diferente. Ele morreu e voltou. Em 2006, Hall chegou ao topo do Everest, mas na descida começou a sofrer alucinações. Seu time tentou ajudá-lo, mas depois de várias horas, ele parou de responder. No Everest, isso geralmente significa uma coisa: hipotermia fatal. A equipe o declarou morto e seguiu para não colocar mais vidas em risco.
Mas na manhã seguinte, outro grupo de alpinistas passou pelo local e viu algo assustador. Lincoln Hall estava vivo. Depois de passar uma noite inteira congelando, ele ainda conseguia falar. Contra todas as probabilidades, ele sobreviveu e foi resgatado. Mas a maioria não tem essa sorte. Poucas histórias são tão assustadoras quanto a de Hannelore Schmatz. Em 1979, essa alpinista alemã chegou ao cume do Everest. Mas na descida, exausta, ela parou para descansar. Ela fechou os olhos por um momento e nunca mais acordou. O mais macabro, seu corpo permaneceu ali por anos, sentado, com os olhos abertos, cabelos ao vento, olhando para quem passava. Os ventos fortes acabaram arrastando seu corpo montanha abaixo, mas sua história continua viva, assombrando aqueles que desafiam o Everest. Uma das mortes mais perturbadoras aconteceu em 2012. Uma alpinista tentou chegar ao topo, mas não conseguiu descer a tempo. Quando a noite caiu, a temperatura despencou. Outros escaladores relataram ouvir gritos vindos da escuridão, mas ninguém conseguia alcançá-la. Ela gritou por horas, mas sua voz foi ficando mais fraca, até desaparecer completamente. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, ainda congelado na posição em que morreu, os olhos fixos na imensidão branca do Everest. O Everest não é só um desafio, ele é uma sentença de vida ou de morte. Mais de 300 pessoas perderam suas vidas tentando conquistá-lo. Algumas histórias são mistérios, outras são brutais, mas todas nos lembram de uma coisa: a montanha não perdoa. O Everest não é apenas a montanha mais alta do mundo. É um cemitério a céu aberto. Corpos de alpinistas que nunca voltaram para casa ainda estão lá, marcando o caminho para o topo. Eles são um lembrete sombrio do preço que se paga para desafiar os limites humanos. Mesmo com todos esses relatos aterrorizantes, centenas de pessoas ainda tentam chegar ao cume todos os anos. Mas a pergunta que fica é: vale a pena arriscar a própria vida por um sonho? Mesmo com todos esses relatos aterrorizantes, centenas de pessoas ainda tentam chegar ao cume todos os anos. Para alguns, é uma questão de superação pessoal. Para outros, é uma obsessão que pode custar a própria vida. A montanha não perdoa erros, e cada passo em falso pode ser o último. O Everest não é apenas um desafio físico, mas também um teste psicológico. O medo, o cansaço e o frio extremo fazem com que muitos tomem decisões erradas. O que separa os que voltam para casa daqueles que ficam para sempre na montanha? Sorte, experiência ou simplesmente o destino?